Bom dia, irmãos e irmãs. Muito bom estar de volta. Nas últimas semanas, eu, Marilene e Bia estivemos fora do país. Estivemos visitando uma família missionária que serve em Heidelberg, na Alemanha. E estivemos em Portugal também. Nos últimos anos, Portugal tem sido um campo missionário para mim. Nessas férias, eu consegui a façanha de pregar 15 vezes em 8 dias. Pude pregar num acampamento de jovens da Convenção Batista Portuguesa. Preguei em 2 igrejas em Portugal batistas, na região da Grande Lisboa. Estive pregando também para um grupo de pastores, na verdade uma palestra para um grupo de pastores ali daquela região. Falei num congresso de educação cristã também. Foi um tempo bem movimentado. Espero que para aqueles irmãos tenha sido também um tempo de edificação. A situação da igreja em Portugal é dramática. Menos de 2% da população portuguesa é evangélica. A maior denominação evangélica em Portugal é a Convenção Batista Portuguesa. Tem mais ou menos aí 4.500 membros. Algumas igrejas bem pequenininhas. Eu tive contato com um jovem, ele pastoreia uma igreja com 3 ou 4 membros, para vocês terem uma ideia. É uma igreja envelhecida, no sentido de que não há uma nova geração para assumir aquela comunidade. Eu fiquei, na minha última palestra, que foi para pastores da Grande Lisboa, eu fiquei até constrangido de dizer quantos seminaristas nós temos aqui. Há uma crise vocacional em Portugal. Poucos jovens têm sido dispostos a ingressar no ministério cristão. Então, orem por aquele país bem carente de nossas orações. Hoje há um fluxo muito grande de brasileiros indo para lá. 1/3 de todos os imóveis alugados em Portugal ano passado foi alugado para brasileiros, tentando uma melhor condição de vida. É um campo missionário de fato. Quem sabe Deus não levanta e não toca no coração de alguns de nossos seminaristas para que eles venham a pastorear naquele país irmão, país tão carente do Evangelho e de bom testemunho cristão também. Hoje de manhã nós temos o momento da ceia do Senhor, então nós vamos ter uma meditação num texto um pouco menor de 1 João. Eu queria gastar algum tempo pensando no tema Uma Vida de Obediência por Amor, baseado em 1 João capítulo 5, versos 1 a 5. 1 João capítulo 5, versos 1 a 5. O tema é uma vida de obediência por amor, ou por meio do amor. Vamos ler a passagem e depois a gente vai meditar um pouco nela e passamos para a Santa Ceia. O texto diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Um ponto importante, até para nós relembrarmos, é que o apóstolo João, nessa pequena epístola, ele vai destacar 3 virtudes o tempo todo: obediência, amor e fé. Essas são 3 virtudes, são desdobradas nessa pequena epístola e são testes para medir se aquele que professa a fé em Cristo de fato foi encontrado por Cristo, de fato é nascido de novo. Em outras palavras, aqueles que creem em Jesus, eles devem demonstrar em sua vida obediência, amor e fé. Esses 3 temas, ou 3 virtudes, ou 3 dons, são entrelaçados várias vezes nessa epístola. Por exemplo, no capítulo 2, versos 3 a 6, João vai destacar a obediência. Depois, em 1 João capítulo 2, versos 7 a 11, João destaca amor. E, finalmente, em João capítulo 2, versos 18 a 27, ele vai destacar a fé. Se você lembra do nosso primeiro sermão, em 1 João, o nosso apóstolo ele tem uma estrutura, ele estrutura a sua epístola como se fosse um tipo de espiral, onde camada após camada esses temas são aprofundados. Então, no capítulo 2, de novo, ele volta a tratar de obediência, do verso 28 até o capítulo 3, verso 10. Depois, do capítulo 3, versos 11 a 18, ele trata de amor. E no capítulo 4, 1 a 6, ele trata de fé. Mais uma vez, ele volta ao amor, no capítulo 4, versos 7 a 12.
E finalmente, no final do capítulo 4, versos 13 a 21, ele trata de obediência e amor. E na passagem que nós temos diante de nós, ele volta a entrelaçar esses temas, sobretudo a fé e o amor, nos versos 1 a 5 do capítulo 5. Se em 1 João capítulo 4, o nosso apóstolo ele enfatiza que o grande mandamento de Deus é amar ao Senhor, ao nosso Salvador e também aos nossos irmãos, agora ele vai destacar a conexão entre esse amor que nós devemos dedicar a Deus e aos irmãos e irmãs com a fé e com a obediência. Eu vou dividir essa passagem em três blocos menores. O primeiro bloco a gente encontra logo no primeiro verso. Nós vamos tratar aí de somente quem é nascido de Deus crê em Jesus. Depois, o final do verso 1 até o verso 3, a obediência a Deus é uma prova do amor que nós temos por Deus. E finalmente, versos 4 e 5, nós vamos voltar a tratar da fé em Jesus, a fé que vence o mundo. No primeiro verso, o nosso apóstolo começa dizendo que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Você lembra que é uma preocupação de João, do apóstolo João na sua epístola, é vindicar quem é Jesus Cristo. Os falsos mestres entraram na igreja, esses falsos professores, e eles começaram a ensinar no passado que Jesus não era o Cristo. Ou ele recebeu o Espírito de Cristo no seu batismo, e depois o Espírito de Cristo abandonou na sua crucificação, ou ele de forma nenhuma era o Cristo. Porque é impossível que a divindade assuma a humanidade, é impossível que o Criador de todas as coisas venha se misturar com a criação. Então aqueles falsos mestres, eles estavam negando que Jesus é o Cristo que veio em carne, que Jesus é o unigênito de Deus, o único Filho de Deus. Eles estavam negando que Jesus era o justo, aquele que é o verbo que se fez carne. Então João volta a enfatizar, e mesmo que a frase seja curta, ele volta a enfatizar com muita força que nós, se somos nascidos de Deus, precisamos confessar que Jesus é o Cristo. Para relembrar, o nome Jesus é a transliteração grega de Josué, aquele que nos salva é o Deus que nos salva, que é o significado do nome Josué em hebraico. E Cristo significa o Messias, o ungido, o especialmente ungido. Então o que o nosso apóstolo quer destacar aqui é que nós somos chamados a crer que Jesus é o Cristo, é o ungido, é o especialmente ungido de Deus para nossa salvação. Um ponto importante para nós aqui, e nós somos convidados daqui a pouco à mesa e renovar nosso pacto com Jesus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou e ascendeu aos céus, de onde vai voltar para nos julgar e julgar toda a criação, é que nós somos chamados aqui a lembrar se nós de fato cremos em Jesus. Mas não em qualquer Jesus, se nós cremos em Jesus como Messias de Deus, como Cristo, como ungido de Deus. E como nós vamos ver mais adiante, essa é a fé que vence o mundo. Então a pergunta importante para nós aqui é: você crê em Jesus Cristo como ungido de Deus, como o especial escolhido de Deus, como Cristo do próprio Deus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Em outras palavras, o que João quer destacar para nós aqui é que só pode dizer que foi nascido por Deus, só pode dizer que foi regenerado por Deus, ou recebeu um novo nascimento que vem de Deus, aquele que crê que Jesus é o Cristo. É muito fácil citar Deus, hoje todo mundo fala de Deus, até ateus vão agradecer a Deus quando são livrados, um tipo de ateísmo peculiar, bem brasileiro. Mas o fato aqui, que a pedra de toque decisiva para saber se nós estamos conectados com Deus, é se cremos em Jesus Cristo. E nós só chegamos a crer em Jesus como Cristo, como Filho unigênito de Deus, como justo, como Verbo encarnado, como aquele que é propiciação pelos nossos pecados e propiciação pelos pecados do mundo inteiro, se nós fomos nascidos de Deus. Você crê em Jesus? Você pode dizer que só Jesus é o Cristo, sua única confiança de vida eterna, de salvação, de perdão está em Jesus Cristo? Essa é a prova que nós somos nascidos de Deus. Mas a fraseologia nesse primeiro verso aqui é importante. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Essa expressão nascido de Deus destaca que
é a obra de Deus em nos transformar, em nos modificar, é que nos leva à fé. Nós chegamos à fé porque fomos nascidos de Deus. Nós não somos nascidos de Deus porque nós cremos. O que o apóstolo João quer destacar aqui é que se nós chegamos a crer em Jesus Cristo, se nós descansamos em Jesus, confiamos em Jesus para a nossa salvação, nós entendemos que Jesus é de fato o enviado de Deus, é o Messias de Deus, é o ungido de Deus, é porque nós somos transformados e conduzidos a colocar a fé em Jesus. Então, num outro aspecto, se nós cremos em Jesus Cristo, nós cremos por causa da graça do próprio Deus. Nós cremos porque Deus implantou uma vida nova em nosso coração e por isso nós somos levados à fé. Ou colocando de outra forma, nós chegamos à fé em Jesus porque Deus tirou as escamas de pecado que nos cegavam para Cristo, Deus iluminou nossa mente, Deus enterneceu nosso coração, Deus quebrou umas bolas que nos escravizavam, prendiam nossos pés, mundo, a carne, o diabo. Por causa dessa obra de Deus em nos fazer nascer de novo, é que nós chegamos a colocar fé em Jesus como Cristo de Deus, como Messias de Deus, como enviado de Deus. Então, para tornar a situação um pouco mais complicada, você crê em Jesus como Cristo de Deus? Se você crê em Jesus como Cristo de Deus, você foi nascido de novo. Se você não consegue colocar fé em Jesus como Cristo de Deus, é sinal que você não provou novo nascimento. E aí, como a gente vai ver mais adiante, os mandamentos de Deus vão ser pesados para você, não vão ser fáceis de cumprir, não vão ser agradáveis para serem cumpridos. Será que você já nasceu de novo? Então, a gente tem que fazer umas perguntas aqui de trás para frente. Nós temos fé em Jesus? Se temos fé em Jesus, é que nascemos de novo. Se nós não temos fé em Jesus, é que nós não nascemos de novo. Os mandamentos de Deus vão ser desagradáveis, vão ser pesados para nós. E nós continuamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, escravos do mundo, sem possibilidade de vencer o mundo. Então, o que o nosso apóstolo quer destacar aqui é que é absolutamente central para nós. Se nós queremos ter uma vida marcada por obediência em amor, crermos em Jesus como o Verbo, como o unigênito de Deus, como Filho de Deus, como aquele que é propiciação pelos nossos pecados. Nós vamos ser convidados a tomar o pão e o cálice. Aqueles que são convidados a tomar o pão e o cálice são aqueles que já creem em Jesus como Cristo e que já nasceram do alto, já nasceram de Deus. Esse é o primeiro ponto do apóstolo, nas primeiras palavras do verso 1 do capítulo 5. Mas ele continua: aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, também ama o que dele é nascido. O grande pensador norte-africano, Agostinho de Hipona, um dos meus escritores prediletos, ele vai entender que essa expressão, que dele é nascido, refere-se a Jesus. Mas não é bem isso que o João quer nos dizer aqui. Ele, de um lado, destaca que nós somos chamados a crer em Jesus, e crer em Jesus é prova de que nós nascemos de novo. Confiar em Jesus como Cristo é prova que nós fomos nascidos do alto. Só que João agora se move do que Deus faz em nós, do que agora tratando, e agora ele passa a tratar dos reflexos de nossa fé na vida, na comunidade. Então a gente precisa continuar a leitura. O texto vai dizer que e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Ainda que Jesus seja o único filho gerado por Deus, o que João agora começa a enfatizar é que se nós cremos em Jesus como Cristo, e nós amamos aquele que nos enviou Cristo, e o amamos porque Ele nos fez nascer de novo, nós agora passamos a amar os nossos irmãos e irmãs, que também provaram esse novo nascimento, provaram esse nascimento que vem do alto. O texto aqui é bem específico. Se de um lado nós somos chamados a amar todas as pessoas, o nosso apóstolo tem em vista aqui a igreja cristã. Se nós fomos nascidos do alto e por isso cremos em Jesus, nós devemos amar
outras pessoas que também foram nascidas do alto, foram transformadas pelo próprio Deus, foram regeneradas pelo próprio Deus. Então, o que João quer destacar aqui é que nós somos chamados agora a mostrar amor pelos nossos irmãos e irmãs na fé. Não há cristianismo solitário no Novo Testamento. Em nenhum lugar do Novo Testamento há a possibilidade de alguém ser crente somente do Facebook, ser crente somente ouvindo seus pregadores prediletos do YouTube. Não há nenhuma possibilidade de alguém ter uma caminhada solitária à luz do Novo Testamento. Se nós fomos nascidos do alto, se Deus operou esse milagre em nós, nos transformando e nos levando à fé em Jesus Cristo, isso ocorre só por obra dele, não pela nossa cooperação, por obras que a gente tenta fazer. Do outro lado, nós somos chamados agora a nos conectar com outros homens e mulheres nascidos do alto e demonstrar amor por essas pessoas. E o amor que João tem visto aqui não é um mero sentimento. Não é simplesmente dizer, eu amo fulano, eu sinto algo no meu coração por Beltrano. O João não tem visto amor romântico, não tem visto sentimento, mas a palavra que é empregada no original aqui dá a exata noção de um tipo de amor que demonstra esse carinho por meio de atos práticos e atos simples. Em outras palavras, cristãos que nasceram do alto vão demonstrar de forma prática amor por outros cristãos que nasceram do alto também. Eles vão demonstrar esse amor de forma visível, e esse é o tipo de qualidade de amor que o apóstolo destaca para a gente aqui. Se você gosta de citações do original, a palavra empregada aqui é o ágape, a palavrinha que é traduzida aqui em nossas versões por amor, é aquele tipo de amor que se dispõe a se sacrificar, a se doar pelo próximo. É mais do que simplesmente dizer que ama, é demonstrar de forma prática esse amor. O apóstolo João, no seu evangelho, ele vai citar Jesus, dizendo que não há maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida por seu irmão. Um livro que eu li há muito tempo atrás, baseado numa situação vivida na Segunda Guerra Mundial. O título do livro é O Milagre no Rio Kwai, ilustra o ponto aqui. Quando os japoneses conquistaram a Ásia e saíram dominando os territórios que antes pertenciam à Inglaterra, à Holanda, Estados Unidos, eles capturaram muitos prisioneiros, muitos militares aliados. E no código de honra japonês, o militar que se rendia no campo de batalha não tinha direito à existência. Ele simplesmente perdeu sua honra, perdeu sua capacidade de dignidade, então ele era reduzido à escravidão. Então esses soldados japoneses, o exército japonês, leva esses milhares de soldados aliados para a Tailândia e os torna escravos e obrigam eles a construir uma rodovia, uma ferrovia, a chamada Ferrovia da Morte, ligando a Tailândia, a Birmânia, ser usada ali para levar equipamentos militares, soldados japoneses, etc., para tentar invadir a Índia. E esse homem, o autor desse livro, Ernest Gordon, depois ele veio a mudar para os Estados Unidos, se tornou capelão da Universidade de Princeton. Ele conta a história de que, enquanto aqueles militares aliados estão ali trabalhando em semi-escravidão em escravidão no meio das florestas, tentando construir aquela ferrovia, um dos militares cai extenuado no chão. E vem o guarda japonês com muita raiva, ele tem uma vara de bambu e começa a surrar aquele homem, despejando todo ódio sobre aquela pessoa. E um outro militar ocidental, que nem conhecia aquele primeiro soldado que está sendo espancado, ele sai de onde ele está e ele se coloca em cima daquele militar que está sendo espancado. E o soldado japonês, o guarda japonês, fica com muito ódio e espanca aquele segundo militar até a morte dele. Quando ele é enterrado, o que se coloca na cruz dele é o texto do Evangelho de João: não há maior amor do que alguém dar a sua vida pelo seu amigo. Se um cristão pode demonstrar esse amor por um outro estranho, quanto mais a qualidade de amor que devemos mostrar dentro da comunidade da fé. João começa dizendo que nós somos chamados a crer que Jesus é o Cristo, e somente homens e mulheres nascidos do alto podem ter essa fé. Mas como a gente sabe que a nossa fé é verdadeira? No mundo plural, com tantas opções religiosas em nosso meio, e até mesmo opções secularistas, políticas, como é que nós provamos a veracidade de nossa fé? Pela qualidade do amor que nós temos entre nós. A igreja cristã prova que Jesus é o Cristo, que ela de fato, por ser nascido do alto, crê em Jesus como Cristo, pelo tipo de amor que há em nosso meio. Então, em nosso meio,
A gente deveria zelar pela honra dos nossos irmãos e irmãs. A gente não deveria falar mal deles pelas costas. A gente deveria zelar por aqueles que passam necessidade no nosso meio. Nós deveríamos zelar pelas viúvas do nosso meio. Nós deveríamos ter sensibilidade com pessoas que estão sofrendo violência nas grandes cidades em nosso meio. Nós provamos que nós, de fato, cremos em Cristo pela qualidade do amor que há entre nós. Se nós formos nascidos do alto e cremos que Jesus é o Cristo, nós vamos amar outros e outras que também foram nascidos do alto e estão em nosso meio. Por isso, nós vamos obedecer aos mandamentos. Verso 10. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Nós estamos debaixo de ordem. Nos é dado uma série de comandos aos quais nós devemos obedecer. Esses comandos não são meros conselhos piedosos que a gente pode atender ou não, mas se nós cremos em Jesus porque fomos nascidos do alto, agora nós temos o poder de obedecer aos mandamentos que Deus nos dá. Então, se de um lado nós provamos a veracidade de nossa fé pela qualidade do nosso amor, porque nós demonstramos amor entre nós, um tipo de amor que o mundo almeja, o mundo pode tentar imitar, mas não consegue experimentar. Do outro lado, nós, porque amamos a Deus, e amamos a Deus porque fomos nascidos do alto, nós agora temos um outro procedimento ético, um outro padrão ético. Nós temos um padrão ético mais elevado. Nós somos chamados a demonstrar que fomos nascidos do alto porque obedecemos os mandamentos divinos. Essa expressão em João é bem ampla. Nós podemos lembrar, por exemplo, das exigências que Deus faz ao povo de Deus no Sinai. Elas estão incluídas nesses mandamentos que devemos obedecer. Esses mandamentos incluem um novo mandamento que Jesus nos deu e que está presente no Evangelho de João. Em outras palavras, se nós amamos a Deus, se nós cremos em Jesus porque nós somos nascidos do alto, nós somos chamados a obedecer os mandamentos de Deus. O padrão de conduta do cristão é outro, o padrão ético do cristão é outro. E se de um lado a gente tem que se alegrar porque a fé evangélica está crescendo muito no Brasil, alguns sociólogos têm chutado, é um esforço de futurologia, que em mais ou menos 20 anos os evangélicos vão ser 40% da população brasileira. Nós temos que reconhecer que muitas vezes nós deixamos a desejar em obedecer os mandamentos de Deus. Mas a pergunta que nós precisamos fazer é: pode alguém que diz que foi nascido do alto não obedecer os mandamentos de Deus? O texto lembra que se nós amamos a Deus e se nós fomos nascidos do alto, nós vamos cumprir e guardar os mandamentos que Deus dá. Então, eu, de certa forma, às vezes fico com um pouco de saudade quando eu lembro que no passado nós éramos ridicularizados e atacados como os bíblias, os carolas e etc e tal, mas qualquer cristão poderia pegar fiado numa padaria, bens e produtos ali, porque sabia-se que os crentes, mesmo sendo gente esquisita, caminhando com um livro preto embaixo do braço, honraria sua palavra, cumpriria certos mandamentos. Se de um lado, então, nós somos chamados a testemunhar nossa fé por meio da qualidade de amor que nós devemos ter entre nós, do outro lado, também é testemunha da nossa fé o obedecermos os mandamentos. E para os cristãos, esses mandamentos não são difíceis de guardar. Por que eles não são pesados para nós? Porque nós somos nascidos do alto. Se nós fomos nascidos do alto, se fomos transformados pelo Espírito Santo, se o Espírito Santo implantou um novo princípio de vida em nós, o nosso prazer vai ser cumprir os mandamentos de Deus. Nós vamos nos alegrar em testemunhar quem Deus é por meio do cumprimento desses mandamentos. E nota a ordem: não é cumprir os mandamentos primeiro para depois ter fé. É porque nós fomos nascidos do alto e temos fé, nós agora, ao amarmos a Deus, amamos também os nossos irmãos e irmãs e cumprimos os seus mandamentos. E seus mandamentos não são pesados. Nós temos prazer em cumprir os mandamentos divinos? Nós temos alegria em nos conformar às exigências que Deus faz a nós, como seu povo peculiar, um povo que foi transformado do alto. E, gente, se de um lado nós temos que deplorar todo o legalismo,
e todas as regras não escritas que oprimem a igreja, do outro lado a gente tem que lembrar que mandamentos foram nos dados. E a gente é chamada a cumprir esses mandamentos como prova de crermos em Cristo, mas como prova de termos sido de fato nascidos do alto. Então, para João, a nossa obediência a Deus e aos seus mandamentos é prova do nosso amor. Se nós amamos a Deus porque fomos nascidos dele, então nós vamos ter prazer em cumprir os mandamentos que ele mesmo nos dá, mandamentos que ele nos oferece para conduzir a nossa vida de acordo com quem Deus é, com seus padrões elevados de ética. E terceiro e último ponto, versos 4 e 5, o nosso apóstolo volta a tratar da fé. Você nota que ele começa essa pequena passagem falando da necessidade de crermos que Jesus é o Cristo, e agora ele volta a falar da fé que vence o mundo. Um ponto importante aí que a gente tem que destacar é o que vem a significar essa palavra mundo. Se você gosta, mais uma vez, dessas palavras gregas, a palavra empregada aí é cosmos, e é o contexto que vai determinar o significado da palavra mundo. A palavra mundo não é matéria, como algumas pessoas pensam. A palavra mundo aqui empregada não se refere à carne. O que a Bíblia não nos instrui, não nos exorta, é rejeitar a criação divina. Antes, a criação é o nosso campo de batalha. Nós estamos lutando ao obedecer a Deus, ao cumprir os mandamentos de Deus, ao demonstrar amor a Deus, obedecendo seus mandamentos. Nós somos chamados a reconquistar a criação para o próprio Deus. Mas mundo aqui significa tudo aquilo que se levanta contra Deus. Se você gosta da palavra, o mundo aqui é uma ideologia que é contrária a Deus. Nós já falamos sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Os anticristos são. O que eles estão ensinando? Como a gente distingue os anticristos? Os falsos mestres e falsos profetas. Esses são do mundo. Esses se levantam contra Deus. Então o mundo aqui é o sistema que é contra Deus, um sistema que confronta Deus, aquele sistema que nos leva a tentar esquecer de Deus, ou abandonar os mandamentos divinos. Mas a palavra para nós aqui é muito bonita. A gente não deve temer o mundo, porque se nós somos nascidos de Deus, olha o tempo verbal da passagem, ou do texto, nós já vencemos o mundo, nós já estamos encontrando vitória contra o mundo aqui e agora. Nós vamos ser sempre perseguidos. Essas ondas de perseguição vêm e vão, elas aumentam ou diminuem de intensidade, elas podem ser pessoais, podem ser impessoais, podem tocar toda a comunidade, toda uma igreja, mas a nossa confiança é que o mundo já foi derrotado e nós, aqui e agora, já vencemos o mundo. Nós já somos vitoriosos sobre o mundo. Se de um lado aqueles que estão no mundo vão ver os mandamentos de Deus como difíceis de guardar, nós, nascidos de novo, nós temos prazer em cumprir os mandamentos de Deus, em amor a Ele, ou como resposta de amor a Ele, e nós já temos a certeza, por causa desse novo nascimento que nos foi dado, que nós já vencemos todo o sistema que se levanta contra Deus. Em outras palavras, nós aqui agora estamos escutando os últimos sons de uma batalha que foi travada e vencida no passado, quando Cristo Jesus, Ele se encarnou, Ele veio a nós como verbo de Deus, como justo, como unigênito Filho de Deus, como propiciação pelos nossos pecados, propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Então, se nós já fomos nascidos de novo, se nós amamos a Deus e cumprimos seus mandamentos, se nós cremos em Jesus, nesse Jesus, nós já vencemos o mundo. Nós já participamos de uma guerra que é vitoriosa. Nós só estamos escutando os últimos sons de uma batalha que já foi travada e vencida lá no passado por nosso capitão Jesus Cristo. Mas o apóstolo continua. Ele fala da fé que vence o mundo. Se no primeiro verso João está falando da nossa resposta a Deus, isto é, nós somos chamados diante de Deus a crer que Jesus é o Cristo, nós somos chamados a colocar toda a nossa confiança em Jesus, o nosso apóstolo muda o tom um pouco aqui. A fé aqui não é a nossa resposta a Deus. A fé aqui é aquilo que nós confessamos a respeito de Deus. Se nós queremos vencer o mundo, se nós queremos ser parte desse time que já é vitorioso, então nós somos chamados agora a afirmar a nossa fé em Jesus.
E não em qualquer Cristo, mas o Cristo que se revela a nós na Sagrada Escritura. Como a gente já viu aqui no Evangelho, na Epístola de João, Jesus Cristo é o Verbo, Ele é o Filho unigênito de Deus, Ele veio em carne, Ele é o justo, Ele é a propiciação pelos nossos pecados e propiciação pelos pecados do mundo inteiro. É por meio dessa fé, desse conteúdo determinado, que o mundo é derrotado. Então, de um lado, irmãos e irmãs, nós somos chamados a crer em Jesus como Cristo, o enviado de Deus, o ungido de Deus. Nós somos chamados, porque cremos em Cristo, a amar a Deus e demonstrar esse amor pelo cumprimento dos mandamentos de Deus. Nós somos chamados a amar os nossos irmãos e irmãs da comunidade da fé. Nós conseguimos crer em Jesus, amar a Deus, cumprir os mandamentos, amar o próximo, porque nós somos nascidos do alto, mas também somos chamados aqui a perseverar nessa fé que o apóstolo coloca diante de nós. O nosso tempo é o tempo do relativismo. Tudo é relativo, até mesmo a minha afirmação de que tudo é relativo deveria ser relativizada, mas não é, mas tudo bem. Não dá para esperar a coerência de todas as pessoas. Mas o que João lembra aqui é que o nosso escudo diante do mundo é a confissão de quem Jesus é. Ele é o Cristo, Ele é o Verbo, Ele é o unigênito de Deus, Ele é o justo, Ele propiciou os nossos pecados, isto é, Ele afastou a ira sobre nós, Ele nos reveste com sua perfeita justiça. Nós somos agora estabelecidos como novos homens, novas mulheres, por um nascimento que vem do alto. Esse é o nosso escudo, essa é a nossa defesa. E se a gente persevera nessas afirmações, nós vencemos o mundo aqui e agora. Concluo com a história. A fé cristã começa numa província obscura chamada Judeia. Essa fé começa a partir de homens e mulheres muito simples, pescadores, donas de casa, pessoas que trabalham no campo. Essas pessoas não têm poder político, não têm títulos acadêmicos, essas pessoas não são grandes, mesmo na sua terra natal, mas Deus usa essas pessoas que se tornaram seguidoras de Jesus no primeiro século depois de Cristo, para, como vai ser dito em Atos 17, colocar o mundo de pernas para cima, subverter os poderes daquela época. Mais ou menos, nesses primeiros séculos da Antiguidade Clássica, a população do Império Romano chegava a 60 milhões de pessoas. Ao final do terceiro século depois de Cristo, mais ou menos aí 250 anos depois que Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou, ascendeu aos céus, 1% dessa população, 60 milhões de pessoas, era cristã. Ao final do quarto século, ou melhor, final do terceiro, começo do quarto século, 10% da população do Império era cristã. Em 350 depois de Cristo, mais ou menos 320 anos depois que Jesus ascendeu aos céus, 56% da população do Império era cristã. Por quê? A explicação mais simples é que o imperador se converteu. Constantino, o filho do Constâncio Cloro, vem a se tornar imperador. Ele é elevado ao império na cidade de York, na Inglaterra. E ele vai vencer o seu imperador rival Maxêncio, porque conta-se a história, em algum momento, às margens de um rio Tibre, em Roma, na chamada Ponte Milvia, perto dessa ponte, Constantino teve uma visão, e dizem que ele viu uma cruz, e um anjo apontava para a cruz, e gravado à cruz havia escrito, sob esse símbolo, triunfará. O fato é que nosso mundo se tornou cristão, a Europa se tornou cristã ao final do quarto século depois de Cristo, tendo começado numa província lá no Oriente, uma província turbulenta, mas desimportante. Se essa fé vem a subverter o mundo e a Europa vem a se tornar cristã ao final do quarto século, é porque Constantino e outros homens e mulheres que o seguiram entenderam que a fé, essa fé objetiva em Cristo como justo, o Filho unigênito, o Verbo, a propiciação que vem de Deus para nós, essa fé vence o mundo. Então, de um lado, meus irmãos e irmãs, a gente é chamado a confiar em Jesus. A gente é chamado a colocar nossa confiança somente em Jesus como Messias de Deus. E nós só conseguimos colocar fé em Jesus porque nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós somos agora
libertados para amar a Deus, amar o próximo, e a gente demonstra amor ao próximo quando a gente cumpre os mandamentos de Deus em amor ao próprio Deus. Mas, crentes em Jesus, nós somos também chamados agora a afirmar quem Jesus é. Quem é Cristo para você? Se você responde essa pergunta, você vai também saber se você coloca fé em Jesus de verdade. Não é colocar diante de nós as caricaturas populares de Jesus que temos hoje. Guru, revolucionário. Não, nos é colocado diante de nós aqui agora, à luz dessa epístola, Jesus como o Cristo, como o Filho unigênito de Deus, como justo, como aquele que nos é dado para propiciar os nossos pecados. Nós somos chamados a colocar fé nele, e nós somos chamados também a colocar esse Cristo diante de homens e mulheres, porque é essa fé, fé nesse Cristo que triunfa sobre o mundo, que vence o mundo. Será que nós temos afirmado nossa fé em Jesus Cristo, como testemunhado nas Escrituras? O próprio Jesus vai dizer, no Evangelho de João, que quem crê nele, como diz a Escritura, do seu interior brotará um rio de água viva. E Jesus está falando do Espírito Santo que viria sobre nós. Porque nós temos vidas muitas vezes pouco interessantes, porque nossa existência muitas vezes, a gente parece que falta algo para nós, parece que falta sentido para nós, porque o Espírito Santo não está sobre nós, porque nós não nascemos de novo, porque nós não cremos em Cristo, como diz a Escritura. E é crer nesse Cristo e colocar esse Cristo diante de homens e mulheres. É a fé que vence o mundo, é a fé que triunfa sobre o mundo. Isso é tão importante que o nosso apóstolo, em 2 versículos, vai destacar 3 vezes esse ponto. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. Aquele que vence o mundo é aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Nós somos chamados então a ter uma vida de obediência. Nós somos chamados a caminhar uma trilha de obediência aos mandamentos divinos. Nós somos chamados a, dia após dia, amar a Deus, amar os nossos irmãos e irmãs da comunidade da fé e obedecer aos mandamentos de Deus, guiando a nossa relação com Ele e com nossos irmãos e irmãs. Só que a gente só consegue fazer isso se for nascido de novo, se provou essa transformação que vem do alto. Se nós somos nascidos de novo, a gente consegue colocar fé em Jesus Cristo como Filho de Deus. Como o escritor disse, essa é a fé que vence, a fé na encarnação. E dessa forma a gente consegue de fato obedecer a Deus em amor. A pergunta é colocada diante de nós: nós cremos que Jesus é o Filho de Deus? Se nós cremos que Ele é o Filho de Deus, então nós provamos da sua vitória sobre o mundo, e agora a gente pode amar a Deus e amar o próximo por meio do cumprimento desses mandamentos. Que Deus os abençoe.